No princípio, antes que a primeira estrela acendesse sua luz, antes que os céus se abrissem em cânticos, antes que qualquer ser humano respirasse, havia um segredo, profundo, oculto, guardado sob camadas de fogo e silêncio. Um segredo que nem mesmo os anjos ousavam pronunciar em voz alta. Um segredo enterrado no coração do abismo. A chave não foi forjada pelas mãos dos homens. Ela nasceu no instante em que o Pai pronunciou a primeira palavra. Uma chave feita de juízo, de autoridade e de eternidade. Uma chave que controla a fronteira entre a luz e as trevas, entre o reino e o caos. Essa chave, ela não abre portas comuns. Ela comanda o abismo. O abismo, onde criaturas esquecidas se contorcem em silêncio. Onde ecos antigos de rebeliões celestiais ainda gritam. Onde as trevas não são apenas escuridão, são uma consciência viva e pulsante. Quando os céus foram estabelecidos, Deus separou a luz das trevas. Mas atenção, Ele não destruiu as trevas. Ele as confinou, selou-as e lançou sobre elas um decreto eterno. Até o tempo determinado ficarão presas, e a chave foi escondida. Durante milênios, profetas ouviram ecos sobre essa chave. Eles tiveram visões de portões selados, de correntes ardentes, de guardiões invisíveis que rondavam os limites do abismo. Mas ninguém sabia onde ela estava. Ninguém sabia quem a segurava, porque a chave não pertence a este mundo. Os reinos espirituais estremecem só de ouvir esse nome, a chave do abismo. Ela é o instrumento que decidirá o destino final das potências espirituais. Com ela, cadeias eternas serão rompidas ou reforçadas para sempre. Com ela, principados aprisionados poderão ser soltos ou destruídos de uma vez por todas. O abismo não é um lugar distante, ele está debaixo, abaixo da criação que vemos, nas camadas profundas do que os olhos não podem enxergar. Lá existem tronos partidos, legiões esquecidas e vozes que nunca cessaram de gritar. Quando os filhos dos homens dormem, o abismo sussurra, e quando o céu fala, ele estremece. Desde a queda do querubim ungido, desde que a rebelião sacudiu os céus, o abismo se tornou a prisão de forças que não podem andar livremente sobre a terra. Forças que, se libertas, trariam a ruína de reinos inteiros. Forças que nem os demônios comuns ousam desafiar. Mas um dia, no tempo determinado pelo Pai, a chave será levantada, não por mãos humanas, não por anjos comuns, mas pelo próprio Senhor da Justiça, aquele que tem olhos como chamas de fogo, aquele cujo nome faz os portões do inferno tremerem. E quando essa chave for girada, as profundezas responderão. O abismo rugirá como um animal faminto que esteve aprisionado por eras. Os selos antigos se quebrarão. E tudo aquilo que foi confinado, por eras e eras, despertará. Não será um despertar silencioso, será um estrondo, um grito que percorrerá céus, terra e inferno. Os céus se escurecerão, o chão tremerá sob os nossos pés, e multidões que nunca temeram a Deus sentirão o peso esmagador do juízo que está vindo. Os profetas antigos tentaram descrever isso, mas suas palavras tremiam. Seus olhos viam, mas suas línguas hesitavam. Eles viram portões de fogo, viram anjos guerreiros descendo com trombetas em mãos. Viram uma chave brilhando como um trovão relampejante, e viram sombras milenares se levantando para a última e derradeira batalha. A chave é muito mais do que um objeto espiritual. Ela representa autoridade suprema. Quando Deus entrega uma chave, Ele está entregando governo. E quando essa chave for erguida, as forças celestiais marcharão em ordem. Os exércitos do reino alinharão suas fileiras, e os príncipes do abismo saberão. A hora deles finalmente chegou. Não haverá esconderijo. Nem o abismo será profundo o bastante para ocultar a verdade do juízo. As correntes eternas serão quebradas,
e os que dormiam no pó das trevas ouvirão o som da trombeta final. O mundo verá sinais no céu, relâmpagos cortando as nuvens como espadas flamejantes, trovões respondendo a vozes proféticas que ecoam pela terra, e no meio de todo esse caos, uma figura se levantará. Não é um homem, não é um anjo comum, é o Rei, aquele que desce com a chave em sua mão direita, com autoridade para julgar e para selar o destino de todas as coisas. Naquele dia, o inferno inteiro saberá que foi vencido para sempre. As legiões esquecidas sairão de suas cavernas espirituais, mas não para vencer, e sim para serem esmagadas sob os pés do Cordeiro. A chave não abrirá para libertar o mal, ela abrirá para julgar. E quando os portões do abismo forem escancarados, os céus responderão com uma explosão de glória. O som de milhões de anjos ecoará como trovões, e a terra estremecerá como nunca antes na história da criação. Os olhos dos homens verão coisas que nunca imaginaram. Os reinos das trevas, que um dia estiveram escondidos, serão expostos à luz. Príncipes antigos de nomes esquecidos surgirão como tempestades de fúria. Mas antes que possam sequer tocar na luz, o fogo que emana do trono os consumirá. A chave não será dada a qualquer um. Ela pertence ao Cordeiro, aquele que foi morto e ressuscitou, aquele que desceu às profundezas e subiu acima de todos os céus, aquele que tomou as chaves da morte e do inferno e guardou também a chave do abismo. E quando ele erguer essa chave, o tempo cessará de correr como antes. As eras se dobrarão diante dele, os selos finais serão rompidos, e a batalha que estava escrita desde a fundação do mundo finalmente começará. O abismo estremecerá, os céus se abrirão, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Os ventos uivarão, os mares se levantarão com fúria, e os homens tentarão fugir, mas não haverá esconderijo, porque quando o Rei ergue a chave, não há força no universo capaz de resistir. O abismo foi feito para ser vencido, não para dominar. Ele foi selado para que no tempo exato o Cordeiro mostrasse seu poder sobre todas as coisas, e esse tempo está próximo. O relógio profético está acelerando. Os sinais estão por toda parte. A terra geme. Os céus observam em silêncio. E o abismo espera. Mas não com esperança, com terror. Porque ele sabe, a chave será girada. E quando isso acontecer, será o fim de toda resistência. Toda rebelião espiritual chegará ao seu último e agonizante suspiro. O Rei descerá envolto em fogo. Seus olhos não piscarão diante das trevas. Seus passos farão os montes tremerem. E sua voz será como o som de 1000 trovões rugindo sobre os mares. A chave girará. O portão se abrirá. O abismo soltará seu grito final. E o reino eterno se levantará com poder e glória. Porque esta chave não foi feita para ser escondida para sempre. Ela foi feita para o dia do juízo. Aqueles que zombaram, verão. Os que negaram, ouvirão. Os que se levantaram contra Deus, cairão. E os que foram fiéis, reinarão com ele para sempre. A chave do abismo não é apenas o símbolo de uma guerra espiritual. É o selo do fim. A marca da vitória eterna. O decreto divino que silenciará as trevas para todo o sempre. E naquele dia, quando os portões se abrirem e as trevas se erguerem pela última vez, o Cordeiro avançará com seu exército de luz, e o abismo será engolido pelo próprio fogo que um dia ele guardou. A chave voltará para as mãos de quem sempre foi o dono, e o reino dos céus brilhará sem mais noite, sem mais guerra, sem mais abismo. A eternidade começará, e tudo o que foi oculto será revelado. Tudo o que foi prometido será cumprido, e tudo o que resistiu será esmagado debaixo dos pés do Rei.
Porque quando a chave do abismo for erguida, nada mais será como antes. Nem nos céus, nem na terra, nem no inferno. O fim das trevas será decretado, e a glória do reino será eterna, para sempre. Silêncio. Escute. Você consegue ouvir? O som distante, como correntes sendo sacudidas, como portões gigantes prestes a se moverem, como trovões se reunindo sobre os céus, é o som do tempo final se aproximando, da chave se preparando para ser levantada. E quando ela girar, será tarde demais para fugir, será tarde demais para negociar. Será o momento em que o juízo tocará cada canto da criação. Os portões do abismo foram feitos para serem abertos uma única vez. E essa hora está escrita. A chave do abismo, o segredo escondido desde a criação, será levantada diante de todos os olhos, e ninguém, absolutamente ninguém, poderá dizer que não viu. Se esta mensagem falou com você, compartilhe-a com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se no canal para mais revelações como esta e deixe seu comentário. Que a paz esteja com você.